Pode também usar este microfone para a nossa live. Usar os dois mesmos, para o terceiro para a nossa live Facebook. Prontos. Mas está mesmo a funcionar? Não sei. Sim, para a rádio, para a transmissão. Prontos. Importa realçar que eu sou um dos membros que está entre as gerações que vêm da guerra. Estou no grupo dos que não viram com os olhos a guerra, mas sentiram diretamente os efeitos dela, desde o ponto de vista físico, emocional, psíquico, social e econômico. E não só, né? Contudo, é uma responsabilidade muito grande estar aqui para falar aos nossos ouvintes, aos ouvintes da Rádio Eclésia, sobre esse tema tão pertinente. E eu vou falar uma parte da verdade que eu conheço e que o povo sabe e que cada um de nós tem uma verdade para transmitir. E isso é que é importante. Contudo, estamos aqui abertos, então, para falarmos sobre os 22 anos de paz. Muito obrigado, senhor deputado Monteiro Eliseu. 22 anos de paz. E agora? Primeiro, mais uma vez, bom dia. Estamos hoje à luz dos 4 de abril, que assinala a própria data da paz. E a minha colega felicitou o executivo, mas eu venho aqui para poder mais ou menos repudiar a atitude. A paz veio do latim, está aqui, vamos ver, ainda de novo, é latina. Mas queremos trazer a nossa aqui. A paz é tranquilidade, ausência de perturbações, agitação, falta de violência, guerra, seria assim. Mas já partimos mal. Por isso, os meus colegas estão aqui. Se você casa, o dia do teu casamento, mas estão a dizer que só aparece a família da noiva, do noivo não, acho que aí já não estão a partir bem. A partir da organização, o ministro que vinha de Luanda viria com uma delegação adicional aos dirigentes do Partido UNITA, que assinamos todos a paz. Uma delegação, não é? Conjunta. Aqui, a organização do ato, não é, me mandaram convite. O deputado Apolo me mandaram convite. Agora, nós estamos aí, fomos convidados para um ato que nós temos homens do gatilho que estão à nossa atrás. Fomos convidados. Não sei o vosso ponto de vista. E todos estão vestidos de branco. Essa aqui é a hipocrisia. É aqui onde a igreja Monteiro não entendi. E estamos a ir lá vestidos de branco, mas que excluímos, não é? Mostrar que estamos livres. Mas lá dentro a nuvem continua da escuridão. Continua, porque estamos ausentes da paz. Só nos convidaram lá nós os dois. E como é que fica as agendas da parte da noiva? Como é que fica aí os convidados? Como é que ficamos? Então estamos aqui. E isto tudo, vamos aqui enfatizar que assim já não há tranquilidade. E ainda mais um bocado longe, o que aconteceu antes do próprio ato, já houve uma perturbação. Foi na segunda-feira que eu recebo um telefonema de um membro do governo que dizia: não, o senhor deputado nos ajuda só porque é uma bandeira que está no São Pedro, na entrada da Alemanha. Queremos tirar. O senhor deputado nos ajuda? Eu disse: não, o meu dever já não é tirar as bandeiras. Tome o número do secretário municipal do AMBO, doutor Bacia, porque é o dono do território. Não importa se quem ligou é do CIFO, eu CIFO mobilizo, quero mesmo, porque também estava a sofrer junto conosco, eu mobilizo, não fujo isto. Como sou figura pública, ligar para mim não é grave. E tinha que responder. Assim, veja onde já começamos. Antes do ato, já começou algumas perturbações. Então, até que chegamos aqui. E ainda ontem vi, e está aqui o meu colega da FNLA, também vi um post do ativista que diz assim: não, os partidos da oposição estão a elogiar na TV Zimbo os efeitos do governo. Não. Também queremos pedir que, pela próxima, se enfatize o nome de quem elogiou. Se calhar tem outro pacto. Nós não é. Nós temos homens que estão a sofrer, estão a morrer, ex-militares excluídos, tudo excluído naquilo que é no entendimento. Ontem estávamos reunidos com a Associação dos Antigos Combatentes, a direção dos Antigos Combatentes, nos atiraram. É preciso que o homem tenha coração
Porque se o antigo combatente, estamos a falar da paz, porque a paz, a independência não teve efeito, porque ainda temos a independência, mas a guerra continuava, ninguém usufruía dos benefícios da independência. Depois de assinar a paz, agora ficou tudo total. Ou não, isso não há guerra, tudo está em calma. Então, quando buscamos o tal antigo combatente, ele paga 23 mil kwanza. O próprio ex-militar estava a lhe pagar por idade, para lhe dar medo. O próprio Soba, que testemunhou, tem 14 mil kwanza. Então, vamos até que o próprio partido UNITA, que negociou conosco, negociaram conosco, ninguém estava bêbado, todos ao vivo. Eles e nós. Hoje estamos excluídos, estamos nos dar convite. Eu recebi o folheto para me convidar no ato nosso, que assinamos todos juntos. Então, bem, aqui eu deixo ao vosso critério, se a paz é assim, e se é assim que vamos caminhar, não seria bom pararmos, ainda sentarmos, nos buscarmos nós todos. Está aqui o Luiz Legenda, está aqui os meus colegas, está aqui. Muito obrigado por terem vindo. Estava a pensar que depois não virias, mas vem. Porque nós é assim, os que comem são os grandes, mas os pequenos tendem a reparar o apartamento no prédio que já está caindo. Mas vamos andando assim. Então, senhor jornalista, eu, até neste preciso momento que eu estou a falar, eu nego aquilo que são as atitudes, as perturbações, as violações, tudo, a exclusão. Então, ainda não encontramos a paz. Vamos ainda um bocado de frente, voltaremos mais para o desenvolvimento de outros pontos. Muito obrigado, senhor deputado Monteiro Eliseu, por esta nota introdutória. Tem uso da palavra o secretário provincial do Partido lá no Ambo, José Sancho Passac. Muito obrigado. O dia de hoje, dia 4 de abril, seria bom que todos os angolanos festejassem, tivessem essa oportunidade de festejarmos junto o 4 de abril. Falando da paz aqui em Angola, nós temos que encarar a paz de um ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo. Do ponto de vista negativo, nós ainda até hoje, infelizmente, vivemos no passado, né? Nós estamos a gritar, nós estamos em paz, mas nós consideramos que a paz que nós temos é uma paz do ponto de vista negativo. Isto porque a paz não é simplesmente o calar das armas. Se é essa paz que nós almejávamos, acho que até aqui ainda é aquilo que o mundo diz que até aquela rumbanda já fez. Do ponto de vista positivo, nós temos que olhar para a paz com outros olhos de ver, né? Porque 22 anos, quem foi nascido em 2002, hoje já é adulto. Então, se ainda até hoje nós não erradicarmos a fome, né? Hoje estamos a morrer com a fome, assim já não temos a paz efetiva. Se hoje irmos a alguns hospitais não encontrarmos alguns medicamentos, tudo aquilo que faz com que os nossos trabalhadores médicos, enfermeiros, ajudam não têm materiais, assim estamos a falar da paz, pronto. Nós sabemos que a paz é o bem-estar, o completo bem-estar de um cidadão. E nós nos perguntamos se, tendo em conta a parte da justiça, muita coisa que nos faz com que olhamos pela paz que nós temos, ainda há muitas dificuldades. Ainda há muitas dificuldades porque nós não vamos falar a paz do calar das armas, não. Hoje já não é esse tempo. Hoje vamos falar do bem-estar do cidadão. Nós reconhecemos, se alguém um dia alguém disse que alguns partidos da oposição estão a elogiar o governo, acho que nos ouviu muito mal. Nós ontem fizemos aí algumas entrevistas em que nós também não podemos ser ingratos, né? Aquilo que nós vemos, dissemos que não, isso foi feito. Uma centralidade foi construída, mas essa coisa que nós temos que reconhecer.
mas muita coisa ainda está para se fazer. Porque outros países desenvolvidos, hoje falamos da Grécia, né, que onde como é que é, o nascente de todas as ciências que nós hoje seguimos, a primeira coisa que fizeram é erradicar a fome. E onde há fome, não há paz. Onde há fome, as pessoas não dormem, vão roubar. Se hoje nas nossas portas andam os gatunos, estão atrás de nós, não há tranquilidade. Se ainda temos aqueles pensamentos de prejudicar outros, então assim ainda não temos a paz. Então, esse ponto de vista que nós queríamos, numa fase introdutória, como é que, no nosso ponto de vista, para dizer que a FNLA nem sempre está de acordo com aquilo que o Executivo faz, mas nós respeitamos até uma parte e reconhecemos o que está feito e também vemos e dissemos aquilo que não está bom. Muito obrigado, Sr. Secretário. Perfeito. Nota introdutória. Falar de paz em Angola. Como nota introdutória, falar de paz em Angola. Primeiro, eu gostaria de salientar que, e o Mano Monteiro fez uma passagem sobre isso, a paz vai muito além do calar das armas. Não é? A paz é bem mais do que o parar do acionar do gatilho. Aliás, porque se avaliássemos a paz com o calar das armas, diríamos que nós não estamos numa paz efetiva, porque as nossas cidades estão muito violentas. Há muita morte por via de armas de fogo, na criminalidade, na atuação policial. Nós, enquanto ativistas, temos uma série de relatórios de quantos de nós morreram nas manifestações por conta de disparos de arma de fogo da parte dos agentes da ordem da tranquilidade pública. Há países, principalmente nos países nórdicos, Noruega, Suíça, Países Baixos, em que eles ficam 2 anos sem ouvir um barulho, um disparar de uma arma. Nós se considerarmos só a paz como o calar das armas, então não estamos em paz. Em Cabinda dispara-se todos os meses até hoje. Nas Mundas dispara-se, aqui no Ambo dispara-se. Então, a paz é um conjunto de bem-estar em várias vertentes. Se a sociedade não tem um bem-estar, não há paz. E quando eu digo bem-estar, não estou a dizer a satisfação plena de todas as necessidades humanas. Isso não existe. Uma sociedade de satisfação plena é uma sociedade utópica. Não vamos aqui colocar, até nas sociedades mais desenvolvidas, com o IDH super elevado, há algumas necessidades a serem supridas. Por isso é que há eleições, há transição nos governos, há rotatividade dos governos, porque algumas pessoas ainda sentem-se insatisfeitos com uma ou outra atuação do governo. Há, sim, nas democracias, uma velha máxima que diz que não se satisfaz a todos, mas satisfaz-se a maioria. Se a maioria encontra-se satisfeita, então aquela sociedade está minimamente equilibrada. O que nós vemos em Angola, infelizmente, é que há uma minoria que usufrui de muitos bens, que tem alguma estabilidade, também não tem paz. Acreditem que eu não digo que também não tem paz. Eu conheço os dirigentes que têm algumas benesses, mas tem outras vertentes das suas vidas que estão completamente perturbadas. E quando eu digo, porque, Diamantino, você pode ter um cartão de saúde, pode ter todas as regalias que os dirigentes de topo têm, mas o teu primo não terá, o teu sobrinho não terá, os teus irmãos provavelmente não terão. E aquele hospital que você não precisa ficar na fila, o teu sobrinho vai ficar na fila. E quando morrer, não é óbito do teu sobrinho, é óbito da família. Toca-te a incompetência governativa. De uma ou de outra forma, acaba tocando assim também a incompetência governativa. Então, não há paz, de facto, como se queria ter. Há sim um calar das armas depois do acordo de 4 de abril de 2022. Mas uma paz, uma paz desejável, ainda não alcançamos. Mas não é mau isso, porque depois os acordos de 4 de abril de 2022 foram para o calar das armas nas frentes de combate. Aí alcançamos isso. Mas a paz constrói-se diariamente.
através de dois processos fundamentais. Há outros, mas há dois processos fundamentais. O primeiro processo para a construção de uma paz efetiva é a reconciliação nacional. O segundo é o desenvolvimento, que é o que cria o bem-estar. Na reconciliação nacional, você vai amenizar os espíritos das duas forças que durante quase 3 décadas beligeraram entre si. E aqui concordo com o Mano Monteiro, quando começam a se sentir excluídos do processo. É onde eu abro a minha nota a dizer que a paz não é um feito do executivo angolano. A paz tampouco do partido MPLA. Não, esqueçam. Mas o MPLA apropriou-se. Não, a paz não é um feito do MPLA nem do executivo. A paz é um feito de todos os angolanos, tal como a guerra foi transversal a todos os angolanos. Quem esteve aqui desde 75 até 2002, direto ou indiretamente, sentiu o efeito da guerra. Esteve presente no decorrer da guerra, deslocando-se de um lugar para outro, escondendo-se, preocupado. Até quem não ouviu o barulho de um tiro esteve preocupado com os familiares que estiveram nas zonas de conflito. Obviamente que no processo de paz, aquele sentimento de fazer parte da guerra também tomou conta da pessoa no sentimento de fazer parte do processo de paz. Por isso é que a paz é um feito de todos os angolanos, todos sem exceção. Mas nós vemos hoje alguns querem apropriar-se do mérito, como se tivesse sido, como é que eu digo, arquitetado, não é? A paz como se tivesse sido arquitetada por uma pessoa, por uma força política. Não, a paz foi pensada por todos, porque nós temos regiões com força menos organizada dos que aqui temos aqui. Mas tem conflitos há décadas, não se consegue alcançar a paz. Atenção, são grupos na região dos Grandes Lagos, no centro da África. Há grupos rebeldes, pequenos grupos rebeldes, mas o governo não consegue alcançar a paz nessa região. Estão em conflitos permanentes, porque as forças, as chamadas forças rebeldes, não querem negociar a paz. Então, a paz não é imposição de uns sobre outros, a paz é uma negociação entre as partes. E quando se negocia entre as partes, todas as partes devem ter o mérito no alcance disso. Hoje, para terminar a minha nota introdutória, creio eu que devemos pensar nessas duas vertentes que eu coloquei. A primeira é a reconciliação nacional. E nisto, as instituições públicas desempenham um papel fundamental. E provavelmente vamos falar mais lá para frente. Principalmente duas instituições que têm marcado passos para trás no processo de reconciliação nacional. A televisão pública de Angola, ou a comunicação pública angolana, podemos falar dessas instituições. Outro processo, os discursos dos políticos, quer de um lado como do outro. Isso é fundamental para o processo de reconciliação nacional. O que os políticos do topo passam em forma de discurso político para as suas bases, para as massas, é fundamental. E no final, o executivo, não estou a chamar aqui o partido do MPLA, estou a chamar o executivo, também tem uma parte importante nesse processo, porque precisa trazer desenvolvimento. E o meu colega disse muito bem, uma sociedade em que não há desenvolvimento, onde as pessoas têm fome, não há paz, porque você não consegue dormir, você não consegue circular, você não consegue andar à vontade com os seus pertences, porque estão toda hora importunados, porque as pessoas têm fome e recorrem à criminalidade como meio de sobrevivência. Então, o executivo é aqui chamado para trazer desenvolvimento, para que as pessoas saiam dessa carência que se vive hoje, porque o principal problema em Angola nesse momento é a fome. Se nós não acabamos com a fome, nós não estamos a construir uma paz efetiva. Tivemos sim os acordos de paz em abril de 2002, mas precisamos trabalhar a paz para que as futuras gerações sintam na pele os efeitos positivos dos acordos de paz de 2002. Muito obrigado. Doutora Silvina, Permita-me. Exato. A doutora Silvina vai representar o partido no poder, o MPLA. Então é verdade que o seu partido apropriou-se desta efeméride? Não é verdade. E acredito que também não é isso que eu ouvi dos meus colegas de painel. Contudo, quero começar a minha abordagem repetindo a informação que já passei no início. Parabenizei o executivo local. E não há mal nisso. Aliás, nós sabemos que, além de parabenizar o executivo, parabenizei a população do Ambo, porque é a província do Ambo que está a acolher o ato. Então, não vejo mal nenhum nisso. Não sei por que razão os meus colegas de painel relevam essa situação como se fosse pessoal, mas não é.
Na verdade, nós não mencionamos o MPLA, mas mencionamos o executivo do AMBO, porque nós estamos a acolher o ato, estamos a fazer o ato. O convite para a atividade deste ato, para essa atividade que está a decorrer hoje, foi público. Foi divulgado nas redes sociais, nos meios de comunicação social, para a população em geral fazer parte. Tem de haver quem organiza, claro, por questões protocolares e não só. Então, temos que parabenizar e reconhecer o esforço que cada um faz. Aliás, não é bom que num momento a gente reconhece e no outro momento queremos ser como ratos, né? Que morde e sopra, não pode ser assim. O que está certo é para ser dito e eu disse muito bem. O MPLA não se apropriou e não poderá se apropriar, como disse o meu colega de painel, Geildo Freitas. O processo de paz é um processo de negociações e nós sabemos que desde 1991 que foram surgindo as primeiras negociações, digo as negociações, mas os acordos mais importantes de paz que foram sendo fragilizadas. Em 1994, refiro-me ao acordo de Bicesse, acordo como é que eu posso dizer? Acordo de Bicesse, o acordo de Alvor, que foi o primeiro, né? Em 1975, o protocolo de Lusaka, que foi em 1994, foram acordos que posteriormente foram sendo fragilizados, mas hoje nós temos um acordo muito mais duradouro e nós queremos acreditar que esse acordo de paz seja permanente em Angola e seja efetivado em Angola. É dos angolanos, é de todos nós, independentemente de partidos políticos que estiveram na frente para a negociação dessa paz, mas a paz é nossa e ninguém se apropriará dela. Que todos nós sintamos-nos partícipes disso, né? Sem ter que apontar um e outro. O convite foi público e nós temos que saber que existem questões protocolares. As entidades na província geralmente são reconhecidas e recebem um convite particular, conforme foi o caso do senhor deputado Monteiro. O fato de receber um convite particular não significa que tem que ser o único da UNITA a participar desse ato. O ato é público. Doutora Severina, como é que os angolanos poderão fazer parte desta data que assinala a paz em Angola, quando ainda as comunidades clamam por fome e ausência das vias de comunicação terrestres? As comunidades clamam por fome e paz e vou lhe dizer o seguinte. A paz é um processo que engloba vários fatores. 22 anos. Desde 22 anos de paz. Exato. Sim. 22 anos de paz. Os problemas sempre existiram e vão existir sempre. Conforme dizia o Geildo Freitas, é utópico alegarmos que teremos uma paz efetiva, que nunca mais teremos problemas. Mas não se tem um processo para amenizar? Mas existe sim, e o Executivo tem envidado vários esforços, né, para amenizar vários problemas que as populações enfrentam, né, várias dificuldades que as populações passam. Desde 2002 até a data presente, nós sabemos que a paz tem tido os seus benefícios e são vários benefícios. E o primeiro benefício da paz, que nós não podemos aqui descartar, foi ser realmente o calar das armas. Esse foi o primeiro benefício da paz. O segundo benefício da paz é a reconciliação nacional. Mas existe realmente? Eu posso acreditar que, essencialmente, existe sim a reconciliação nacional. Se hoje estamos aqui sentados nessa mesa a conversar pacificamente, é porque existe reconciliação nacional. Se existe um poder executivo, existe uma Assembleia Nacional, onde os deputados se sentam e discutem várias questões políticas, partilham ideias totalmente diferentes para o benefício do país, da nação, existe sim reconciliação nacional. E vai existir sempre, nós queremos fazer jus de que a paz em Angola é efetiva, a reconciliação em Angola é efetiva. Assim como existe o Monumento da Paz, era bom que brevemente existe também o Monumento da Reconciliação Nacional, onde está aí o general Camurteiro, saudoso presidente José Eduardo dos Santos, né? Nos abraços para a reconciliação da paz. Aquilo foi um símbolo muito importante para nós, os angolanos, e o mundo viu. E nós estamos aqui todos os dias, nos esforçamos, né, para manter essa paz, porque a paz é um esforço de todos, não um esforço do MPLA. A paz é um esforço do MPLA, da UNITA, da FNLA e de qualquer outro país que existe outro partido que existe no país. Sabemos que hoje Angola é um país multipartidarista. Isso é fruto da paz.
Muito obrigado, doutora Sabina. Voltamos já a si. Secretário Provincial, José Fossati, falar da reconciliação nacional. É verdade que Angola, os angolanos estão de mãos dadas para perdoar realmente os factos ocorridos no tempo de guerra? Nós, categoricamente, nós deveríamos dizer que efetivamente não. Porque os elementos em falta. Os elementos que faltam vai depender mesmo a vontade. Tem que haver vontade mesmo de aceitação. Porque até hoje nós não aceitamos como é que as diferenças. Se nós até hoje falamos do irmão Monteiro, acho que é alguém que, pronto, estou falando que é da UNITA, já é um problema grande. Aliás, é só vermos nas desigualdades de que hoje, ainda que você for um quadro de excelência, mas se você não fazer parte do partido que governa, você nunca vai subir de categoria. Nós, isso aqui não é se irmos mesmo até o último posto de saúde, quem está lá como diretor tem que ser um militante do Angola. Isso aqui não é mentira. O que é subir de categoria, senhor secretário? Não, estamos a subir de categoria, sim. Mas como é que é? Dirigir pelo menos até uma última escola, você tem que ser... Isso aqui é injustiça. Ainda que você for quadro, gente, nós temos nossos colegas em todos os sítios. Isso aqui que é? Acho que o meu colega do partido pode me mostrar pelo menos uma e única escola em que o diretor é um militante da FNLA, é um militante da UNITA, é um militante... Não existe em Angola, secretário. Não se existe, eu nunca vi. Se existe esse elemento, não está identificado com nenhum partido. E se for identificado com uma cor partidária do outro partido em relação ao partido que governa, meu irmão, acho que nós podemos comprometer sem pagar alguma coisa, ou então irmos. Já está comprometido. Mas não existe um respeito para os partidos políticos com assentos parlamentares, não existe um respeito, não há comunhão. Do que, porque outra coisa é o que nós falamos, outra coisa é a verdade. E isso tem que casar. E está aqui o meu colega, aqui, irmã, doutora, com todo respeito, mas só que não é ela. O problema é o sistema. Eu sou licenciada, senhora secretária. Desculpe, mas pronto. Mas, então, a verdade é esta, que a reconciliação ainda não é efetiva e que é a responsabilidade de todos os angolanos trabalharmos, porque a reconciliação nós temos que iniciar em nós mesmos, se partindo para os outros. Senhor secretário, desculpa. Permita-me, só com todo o respeito. Mas 30 segundos. 30 segundos. Uma curta abordagem. O povo decide quem ganha. E quem ganha faz o governo. O povo decide quem ganha. E quem ganha faz o governo. E quem ganha tem a liberdade de convidar ou não entidades de outros partidos políticos para fazer parte da governação. Assim como outros partidos políticos têm liberdade ou não, têm a liberdade de aceitar, ou seja, de negar ou de aceitar se vai fazer parte ou não. Contudo, dizer também que em Angola não existe respeito pelos partidos políticos, sinceramente, senhor secretário, é como me dizer que o senhor secretário não sabe por que é secretário da FNLA. Não é possível isso. Se o senhor é secretário da FNLA, o senhor defende um partido, o senhor defende a ideologia de um partido, é porque esse partido está devidamente assente, é respeitado e aceito, e além do mais, é reconhecido. Muito obrigado. Tem outra palavra o deputado Monteiro e Eliseu, falar da reconciliação nacional. Existe uma comunhão entre o partido do poder e outros partidos com assentos parlamentares? Bem, eu espero que os outros estejam no giro. Se fosse aqui, poderíamos irmos atrás da lógica. Minha querida, neste preciso momento, a UNITA não pode se instalar em Mpare, em Galanga, Umbila
Tacona. As armas disparam. À morte. Não sei onde é que vocês estão a buscar a paz. Então, diz que é a paz. Por que não se chega nessas localidades para os partidos conviver na harmonia? Não se chega lá, neste assunto que estou a falar. Outro sim. O Dr. Sabimbi dizia na negritude: queremos que o racismo acabe, mas não as raças. Dizia o Dr. Sabimbi. A minha colega está a falar muito bem, ainda bem que até não participaste, mas ouviste. Eu participei. Por isso, nos mentir não é assim tão fácil. Nós estamos a falar, estamos aqui a falar. Espera só, haja urbanidade. Nós sempre notamos que vem sempre com. Eu os ouvi. Eu sempre ouço eles a falar, não, o calar das armas. Quem pegou a arma? Está onde? Neste momento, quem pegou a arma? Essa arma que está lá, quem pegou? É o ex-militar, está onde? Então, não, os efeitos da paz. Estão a falar de 20 anos, mas centralidade que vocês publicaram. Sim, fazem parte do pacote da paz, mas é o José Eduardo dos Santos que deixou. Gostaria de ver uma do presidente João Lourenço. Isto tudo temos de ir por parte. Não vamos aqui chamar o boi na sua grandeza. Senhor deputado, de várias centralidades construídas, gostaria de, mesmo já construídas, gostaria de ver só no executivo de João Lourenço? Meu irmão, estamos a dizer o desenvolvimento. Não é? Eu aqui vos enfatizei o que está acontecendo na comunicação. Ouvi aqui dizer, não, há respeito pelos partidos políticos. Eu sou deputado, eu estou na Assembleia, eu sei. E não existe, senhor deputado. Quando um colega do EPLA chama de macacos, nos obriga a pedir perdão. Ouviram todos. Mas quando o nosso deputado Epalanga rasgou o projeto que já não dá luz, não dá força, foi obrigado a pedir perdão. Pediu. Quer dizer, o espírito do eu, o espírito do comunismo. Então estão a reconciliar com o povo. Eu ainda ontem vi uma empresa em Luanda despedir os angolanos. O presidente está a ir buscar o reforço dos trabalhadores chineses para substituir os angolanos. A reconciliação. Ainda vi ontem, estão a puxar o último pacote dos médicos cubanos, estão a entrar. A reconciliação. Aqui em Angola não há desempregados. Estamos a falar do AMBO. Estamos a falar aqui no AMBO. A reconciliação, no vosso ler, eu já tenho vos dito. Ninguém aqui pergunta se o cabrito é macho ou é fêmea. Vocês todos já estão a ver, está nu. Agora analise o vosso cabrito, está como? Nós não estamos aqui a reclamar. Eu disse, meteram o branco. Por que não meter o branco no exterior? Dentro também aprofundemos. A paz foi assinada pelas FAO e as FALA. Nós é que estamos. Depois veio os políticos para condimentar. E quem assinou naquela altura ali é o general Gato. Nós sempre conversamos com ele. Na parte política. Na parte militar é o general Tamborteiro. Nós conversamos com ele. Nós não temos dificuldade. O doutor Sabimbi nos formava junto, general, soldado, ficamos na mesma aula para nos dizer o que é a pátria. Salvo os outros. Onde tem o perigo de dirigir o EPLA? Isso tudo é ter, matar sempre os presidentes históricos, porque não tem onde vamos buscar os arquivos. Exemplo. Quando quiseram do Agostinho Neto e Elísio, eles fizeram desaparecer a história, só apareceu depois do João Lourenço. Nós vamos ver. Quando quiseram de José dos Santos, o Neto lhe mataram espontaneamente. Quando quiseram do João Lourenço, viram o que fizeram com o José Eduardo dos Santos. Agora já estou a ver a música, a próxima fita do ex-presidente João Lourenço, como é que também poderá levar a sua pancada. É aqui onde tem um problema. E ainda popularam os líderes dos outros. Dr. Sabimbi, Fulo Pingando, tudo está lá no MPLA, no comitê do MPLA, tem lá todos os líderes dos outros. Estamos a falar da paz. Pensar livre. Eu estava segundo o governo, só me recebe porque a Constituição diz que é deputado, é membro do órgão de soberania. Mas você vê na testa dele, a alegria não é a mesma que recebe com ele. O secretário da Jota. Que paz então estão a procurar? Ainda vão um bocado na Namíbia, vão um bocado na África do Sul. Como o presidente é turista, anda muito, ainda deve só ir buscar um modelo de reconciliação dos outros. Trata aqui, é assim que os outros convivem. Não pode escolher, a mana está aqui. Mana, se eu for a te dizer que te amo, mas não, em casa não passo lá à noite, você vai dizer que o Mano Monteiro também amar mesmo? É isso que estou a reclamar, não estou a falar. Eu tenho gente atrás, membros da UNITA, o povo militante que lutaram, estão agora aflitos, porque estão excluídos em tudo.
em tudo, até os direitos que já assinamos. Para terminar, senhor Eduardo, para terminar. Por isso, não viemos aqui. Se o executivo está a fazer com as vistas mesmo, nós vamos ver que aqui essa escola é nova. Não é preciso vir aqui repetir o jornal da TPA para vir nos dizer que o executivo está a fazer. E eu digo alguma coisa. Tenhamos preocupação. Então, onde saímos, estamos a ver lá. Para onde vamos nesse momento? Vamos ver. Para onde vamos? Se havia os ativistas que foram presos, então essa reconciliação, os ativistas, o que é que fizeram demais? Estamos aqui. Eu vi o dia que Justino Rantanga morreu, paz a sua alma, o nosso compatriota cantor. Ele ontem publicou um post. O Sul está em óbito porque morreu o cantor Justino Rantanga. Isso é Angola. O Sul. Os sulanos estão em óbito. Meus irmãos, é coisa séria. Eu estou a falar porque neste preciso momento estou aqui sentado. Eu tenho aqui o orçamento geral do Estado. Se a mana dizer, eu sei abrir esse orçamento, vos falar, mano, vão ficar de boca. As rúbricas que estão aqui, tudo fantasma repetido 7 vezes, 8 vezes. Não é assim. Então vamos encontrar onde o desenvolvimento já está brincando com o que nós temos. Muito bem, senhor deputado. Não, Vamos isso. dar assim, então. Eu vou ter que me desculpar. A paz dos outros, não estou a ver. Eu fiquei com a paz de Jesus em João 14, versículo 17, dos dou a minha paz. Fiquei com esta. Mas a vossa, aqui estão a ver, eu ainda preciso, porque não sou eu. Eu piso em todas as salas como credenciada da Assembleia, mas os Muito obrigado, senhor militantes da deputado. Muito obrigado. UNITA, a massa que lutou, os ex-militares, os funcionários públicos, todas as greves, não viram. Para negar assinar os acordos com o sindicato e pagar meus professores, recorreram no exército para ir buscar FAO. Acha que nós temos necessidade de ir buscar os FAO para isso? Aprenderam sim, mas na unidade também há criminalidade. Estão a roubar geradores das unidades. Ainda não eles tirem lá. Fiquem lá. Vamos na lógica, minha irmã. Senhor deputado, De fato, o MPLA está lá, está a comer e joga a papinha de bem. O discurso dele os baixa mesmo todo. Diz assim, a UNITA sair por poder vai roubar mais do que... Mas não estão a roubar, não. É o governador. É o governador que falou. Só que, deixa eu terminar. A vossa sorte é que a PGR caducou tipo palhaço. O palhaço desde que começou a pedir bolo. As mulheres vão dar lá a volta, dar um bolo. O palhaço agora dê acesso a todos. Essa é a vossa sorte. O governador, naquele dia à tarde, estaria preso. Porque não é aquelas declarações. Não é de um líder, não é de um governador. Não, felizmente, nós ainda não governamos. Queremos ir para lá, se vamos ir roubar, vamos para lá. Mas não é aquilo que ele muito obrigado, senhor deputado. Cheio de Freitas, falar da reconciliação nacional. Hoje, ainda registra-se em alguns pontos do país intolerância política, sobretudo na fase da campanha eleitoral. E um dos pontos muito em que se nota frequentemente questões de intolerância política é o AMBO. Eu sei que o AMBO precisa mesmo acolher atos de género, por um lado, porque nós temos quase sempre às portas das eleições vítimas mortais por conta de conflitos. O Mano Monteiro citou aqui algumas regiões, né? Cumbila, as regiões do Mungo, Mbale, Bainundo, Ukuma. Esses municípios, Chicala, Xoloanga, são municípios em que têm sempre situações de conciliação. Quem veio em nome do Executivo, obviamente, que é o governo que está a realizar mas pelas palavras da colega, o governo já temos
se eu for convidado, eu vou assistir o desenrolar dessa atividade, porque eu sou simplesmente convidado. Mas se eu for chamado para fazer parte do projeto, eu tenho que fazer parte da concepção do mesmo. Tenho que dar as minhas ideias, tenho que me sentir parte do projeto. Se for convidado, sou apenas convidado, assisto e vou-me embora. Se eu sentir que sou parte do projeto, até o meu discurso é o discurso de alguém que é parte do projeto. Agora, convidar os líderes da oposição, não, mas sim fazerem parte do projeto. Aí que seria bom para as bases, para os militantes das bases e para a sociedade em si, que a comitiva que veio fosse uma comitiva composta por militantes de um e do outro partido que, durante quase 3 alcançar. E quando mal feito, a Associação Nacional dos Estados Unidos da América, que tem quase 4 séculos de existência, são mais de 400 anos. Mas ainda há regiões dos Estados Unidos da América onde alguns têm que ser passado com alguma cautela. Porque ainda há habilidade daquele povo por conta das atrocidades feitas durante o período conflito. Então, candidatos foram lá. Alguma cautela, coisas que não se falam assim, que não podem estar naquela região. A paz constrói-se no dia a dia. Os acordos foram para o calar das armas nas frentes do combate. Mas a paz é um processo que trabalha. Assinar a paz é esquecer o passado. Exato. Que agora se decompitar violar. Sim. Livre circulação de pessoas diferentes. E graças às instituições
decide com quem governa. É legítimo, é constitucional. Mas nunca vamos pedir, cara. Sim, não, quem vence as eleições decide com quem governa. E nas E o democracias deputado era... pediu, urbanidade. pediu urbanidade e Eu está a con- descumprir. E eu concordo, embora para mim, numa sociedade ideal, devia ser a meritocracia e não a partidocracia, não é? Trazê-los ao executivo, porque o governo não é partido, mas embora ainda não maturamos a sociedade até esse ponto, concordo que quem vence decide com quem governa. Mas a minha dúvida é quem venceu, né? Porque eu tenho muitas dúvidas se em agosto de 2022 foi mesmo o povo, como a minha colega disse, o povo decide quem vence. Eu tenho muitas dúvidas se em agosto de 2022 foi mesmo o povo quem decidiu quem venceu. Aliás, a única coisa que temos nas nossas eleições desde 2008 é regularidade. Temos eleições regulares, de 5 em 5 anos. Mas nossas eleições não são nem justas, nem livres, nem transparentes. Isso eu falo com critério e assumo a responsabilidade da minha fala. Porque no processo passado, trabalhei por via do movimento cívico Mudei, no processo eleitoral, sondagens pré-eleitoral, sondagem à boca das urnas, contagem das atas, e tenho muitas dúvidas. Só não falo com plena certeza dos resultados eleitorais de 2022, porque os serviços de inteligência tomaram cuidado de não disponibilizar 100% das atas, e o Tribunal Constitucional, que devia disponibilizar, fecharam-se a 7 chaves. Então, por isso é que eu tenho legitimidade de suspeitar do processo. Mas os discursos políticos, para terminar, são muito bonitos. Todo mundo diz nos discursos, quer oposição, quer posição, dizem sempre a paz é um ganho de todos os angolanos e precisamos promovê-la. Nos discursos é isso, e temos todos assistido, e estamos de acordo nesses discursos políticos, mas a prática é o critério da verdade. Enquanto os líderes dos principais partidos políticos continuarem a disparar um contra o outro, não é? Sentam-se à mesma mesa, tomam o mesmo vinho, mas quando vão para a televisão, nos espaços, atacam, e aqui ninguém é inocente nesse processo, tem trabalhado assim. Aqui nas bases será sempre essa situação de intolerância política. Pessoas vão morrer por conta da fixação de uma bandeira. Pessoas vão morrer por terem escolhido uma cor vermelha ou verde ou amarela, vão morrer por isso. Pessoas vão morrer por pensarem diferente. Infelizmente, essa é a sociedade que temos hoje. E o nosso discurso tem que ser como trabalhar nas comunidades para acabar com esse mal que nos está a ser imputado pelos políticos. Porque, não esqueçam, os governantes emanam das sociedades. Por isso é que eu disse, eu não escolho partidos políticos, eu sou ativista social e vou continuar a ser. Por quê? Porque eu sei que se eu educar a sociedade, eu estarei a educar os políticos, porque os próximos dirigentes políticos emanam das sociedades. E é assim que nós vamos trabalhar o processo de paz. Muito obrigado, senhor Freitas. Por favor, um minuto só para rebater aquilo que a irmã disse que respeito, porque eu não sei porque eu sou secretário. Não. Irmã, nós não viemos aqui para defender aquilo que eu passar, que não sei porque eu sou secretário, não. Só que acho que a irmã levou-se um pouquinho emocionalmente. Nós estamos a falar daquilo que o geral, né? Estamos aqui em nome da população. O governo não tem, nós dissemos, não tem respeito para com as pessoas. Por quê? Nós sabemos um discurso do presidente isso aqui falta de respeito, é isso que nós estamos a dizer. Que o governo angolano, dirigido pelo MPLA, não tem respeito com as populações, onde nós estamos inclusos. Obrigado. Muito obrigado. Temos mais 2 minutos rapidamente para intervir, mas antes, doutora Silvina, hoje o mosquito é mais famoso que as ações do Executivo por lidar prejudicialmente com a população diariamente. É possível falar de paz, de reconciliação nacional de um país a construir quando a população morre de doença, quando o Executivo
compra materiais de ponta e se calhar do primeiro mundo. É possível falarmos de paz quando hoje as pessoas não conseguem sair das zombalas, das aldeias para correrem aos postos médicos para garantirem a saúde? Senhor apresentador, como apresentador, antes de responder a minha questão, gostava de lhe fazer um apelo. Além de apontar só as questões negativas, tenta puxar nas suas questões também situações positivas que acontecem no país. Muito obrigada. Eu vou começar a reflexão que fez se há alguma rejeição nessas localidades, é exatamente por causa dessa ferida que o povo tem. Senhor deputado, com todo respeito, vais falar no teu momento. É o seguinte, devemos parar de olhar para o passado constantemente, buscar construir, buscar construção, ou seja, abordagens que trazem construção. Quando o senhor deputado diz que a paz que tem é só a paz de Jesus, com todo o respeito, senhor deputado, se tem a paz de Jesus, é porque é partícipe da paz que se vive em Angola. Então, não é possível que o senhor tenha a paz de Jesus e promove guerra. Não. Senhor deputado. Não. O senhor deputado tem a paz de Jesus, então não tem de promover a paz em Angola. Contudo, a paz não foi uma doação. Devemos ter cuidado com a única verdade e que não existem outras verdades. Não é certo. Sim, disse sofrer, ainda passar fome. Isso também é verdade. Mas o executivo tem vontade de fazer em pouco aquilo os feitos de procurar lutar para sairmos da pobreza extrema. Existem sim, esperando que ela faça tudo. A UNITA é parte desse país, dessa nação. É um deputado representa a esfera política. Tem que essa esfera política é feita por pessoas. São a minha família, são a sua família. Do soldado das falas é organizado e disciplinado. A partir do dia que falamos chega, nenhum dá um passo atrás. Muito obrigado. Agora, eu só quero responder. Não, outra coisa. Obrigado. Já não temos tempo. Um minuto só, senão não fica mal. Havia duas áreas controladas pela UNITA, controlada pelo MPLA. Pergunto à minha colega se o MPLA é uma área controlada pela UNITA.
Até hoje o MPLA não está lá a ser instalado, porque o trabalho do político, os dirigentes, prepararam a paz. A guerra acabou, estamos aí para as cidades, os outros estão a dizer recebam. É isto o papel do político. Senhor deputado, remover uma bandeira da intolerância política nunca se verificou a nível do país que a UNITA terá O secretário do Guambo, as bandeiras da UNITA, então foi preso. Eu sou prova disso. Exato. Da UNITA. muito obrigado. Captura o sapato. deste número, mas já temos outro, é 93112-7478. Muito obrigado pela atenção. Seu contributo em relação ao tema. Exatamente. Olhando para a situação em causa, na verdade, olhando pela locução dos nossos convidados, nós precisamos mudar ainda os pronomes dentro da frase. Não é correto hoje vir ao público dizer que o fulano é culpado de guerra. Isso não fica muito bonito. Nós devemos dizer ao povo angolano que os partidos políticos foram causadores da guerra. Não interessa quem for. Os políticos foram causadores da guerra. Olhando, dizendo que este ou este é que partiu as pontes, assim
nunca haverá reconciliação nacional. O que é necessário? É necessário colocar na mente das crianças dizendo que você viva uma paz. A guerra ficou para trás. Porque se hoje ainda ele é palavra dizendo que as fontes, que é o causador da guerra, é o fulano ou fulano. Na guerra não existe o vencedor nem o perdedor. Na guerra todo mundo perde, se perde o país e as vidas. Os políticos têm que ser humildes. A UNITA, a gente ser humilde, falar ao povo angolano. Eles foram culpados da guerra. E de nem pedir desculpa ao povo angolano. Agora, se hoje ainda se aponta o dedo, este ou a esta pessoa, então mesmo nós que não vamos à guerra, teremos na nossa mente que o causador da guerra é o fulano, nunca haverá reconciliação. Portanto, os mais novos devem viver a paz e para a guerra e fique atrás. Esta aqui é a verdadeira coisa que deve fazer. A paz social conquista-se com todos, não é com uma parte. Então todos os partidos devem sentir-se parte da paz da reconciliação nacional. E estamos juntos. Nós agradecemos, companheiro, fique ali do outro lado. Quando são 9h15 minutos, o terminal é 931 12 74 78. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Estamos a ouvir. Quem fala e a partir de onde? O meu nome é Xavier Silveira. Eu falo a partir daqui do setor do Cruzeiro. Senhor Xavier, tenha bondade. Olá, isso que eu até estou atento a acompanhar o programa. Aquilo que falou o senhor que está a representar a FNLA, é verdade. Um exemplo mesmo quando o presidente da República achou que o SOBA tem que trabalhar com as comissões de moradores, um deles foi também eleito eu como presidente de um grupo. Mas passando um ano, já que eu não quero pertencer a nenhum partido, eu fui expulso por não aceitar aderir o cartão do partido que lidera o país. Isso é mesmo verdade. A senhora só está aí a defender. Não está a defender o que ela parece não vê. Isso o sistema trabalha assim. Quem não aceita aderir o cartão doente, aliás, é desprezado, é perseguido, é falado mal. Isso é mesmo pura verdade. Agora, por outra, a paz tem 22 anos. É verdade, num país em paz, nós motoqueiros onde estamos a ficar aleijados, onde estamos a deixar as nossas vidas, então num país em paz onde vai haver que ainda morrem pessoas por via das águas. Essa paz está pronto para os outros, para a mamãe que está a representar o sistema. Estão a haver paz, que têm boa vida, comem o que eles quiserem. Para nós, filhos de camponês sofredores, não estamos a ver. Agora, outra coisa, é mesmo o sistema que o povo sofre a fome. Mas eles defendem, mas eu agora me pergunto, defendem, mas não estão a ver o que se passa mesmo no país. Agora, pronto. E outra coisa é a própria paz mesmo, que talvez não é paz de todo, é uma paz da minoria. A maioria não estão a ver essa própria paz. É tudo que eu tinha. Vocês na rádio de um trabalho. Nós agradecemos, senhor, fique ali do outro lado, os que continuam a estar em linha aberta, 931 12 74 78 e terminar, 938 12 74. Alô, bom dia. Alô, bom dia, mano. Bom dia a todos os convidados lá em emissora. Estamos a ouvi-lo muito baixo. Alô? Sim, alô, bom dia. Tenha bondade. Quem fala é a partir de onde? Quem fala a Belino, estou na comuna da Seu contributo, companheiro. Sim, meu contributo, estamos sempre mesmo a comemorar sobre os 22 anos de paz. E a coisa que nos faz que estamos em paz é sobre essas nossas estradas. Antigamente não tínhamos estradas boas, mas neste momento temos as estradas. E por outra também é sobre das nossas escolas. Temos uma escola, essa escola não está tanta boa. E falando também nos hospitais, não há medicamento. Ontem, ao posto médico,
encontrei muitos pacientes ali, né, muitos enfermeiros que apareceram. Não sei o porquê, mas falando da paz, os que estão mesmo em paz são aqueles que não vejam sofrimento. Para nós que estamos a sofrer, sempre estamos mesmo em luta. Porque se aquilo que a gente estivessem em paz, iriam ver o sofrimento do povo. Todos os deputados que estão convidados ali iriam só revelar, iriam só dizer sobre essa situação, porque a gente está a morrer muito. Assim, uma pessoa, ontem fui ao posto da Chipipa, encontrei mesmo os enfermeiros ali, bem atendido, mas com rancor, muito com rancor. Se fosse mesmo que o paciente chega, lhe atendem urgentemente, ali até iríamos ficar muito bem atentos, porque aqui já é uma coisa complicada. É tudo mais. Nós agradecemos 921 12 74 78. Alô, bom dia. 931 12 74 78. Está assim, está certo. Alô, bom dia. Sim, bom dia. Quem fala aí a partir de onde? Bom, Samuel Dombo, mas fala a partir da via pública. Seu contributo, companheiro. Pronto, contributo como tal não tenho, porque em muitas questões sou ultrapassado tanto pelos ouvintes e pelos integrantes do painel. Muito obrigado. Mas eu queria mesmo chamar a atenção com relação ao deputado da UNITA e pronto, eu não sou contendora do partido que governa. Pronto, eu queria talvez que tivesse mais ou menos como base o discurso de Geo Freitas, mesmo que ele fala para a sociedade civil. Mas essas pessoas também vêm da sociedade civil. Ou seja, eu quero dizer com isso que em vez de combater o argumentador, combata ou responda ao argumento. Porque essas duas pessoas estão a se combater, não estão a combater o argumento. Quando começam a chamar por tu e não se focaliza naquilo que o outro disse, mas como tem a tendência de se chamar nome, pronto, chega a ser um pouquinho complicado. Isso também é ausência de paz, porque a maneira como eles vão se respondendo, e já está para ver que também os dois têm impacto um com o outro. E isso se estende a todos os partidos políticos. Em assim na rádio, em assim fora da rádio. Porque se quando falam ao público, a tendência de chamarem nome é falar quem mais promoveu a guerra é você, quem mais roubou também é você. Pronto, eu acho que não fica muito bem. Mesmo que é difícil, né, primar pelo discurso do Geo Freitas, o que ele fala para todos nós, mas ainda assim é possível fazer esse exercício. Porque o que sai dali é o que transparecemos também fora. É quando diz que a UNITA é que matou, a UNITA é que promoveu a guerra. Vocês doentes é que não, isso não constrói o país. Então eu gostava que olhassem para tudo isso. Muito obrigado. Nós agradecemos 931 12 74 78. Vamos atender ao último ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Estamos a ouvir. Quem fala é a partir de onde? Sim. Eu prefiro anonimato, mas eu falo a partir da província do Ambo. Primeiramente, gostaria de dar o meu parecer a quanto dia 4 de abril de 2012. De salientar que o tema é bastante pertinente, mas há uma contrariedade no debate que estamos a ouvir. Uma vez que nós sabemos que a história de Angola acho que está um pouco distorcida. Quando se fala da história de Angola, meramente focaliza os dois partidos, FPLA e a UNITA, mas a história de Angola tem muito mais quanto a isso. Falando da paz de Angola, nós falamos que é um bem porque as armas calaram, mas o coração das pessoas continua em conflito. Digamos que precisamos trabalhar um pouco mais, porque o povo sofre, o povo passa imensas dificuldades e o nosso executivo precisa tanto mesmo trabalhar quanto a isso. Eu sou filho de um ex-combatente, meu pai morreu na guerra, hoje nós passamos imensas dificuldades. De salientar que também eu sou estudante universitário no curso de História. É uma pena que nós
seria muito bem discernir esse tema com maior profundidade, porque o que será de nós, o que será de nossos filhos no futuro próximo, quando nos perguntarem acerca do que aconteceu na verdade. Muito obrigado pela oportunidade de nos receber. Nós agradecemos por não encerramos a interação com o estimado ouvinte lá do exterior, mas permitam, ilustres convidados, o padre Abreu Brás Covinho escreveu para nós, tentou chegar e não conseguiu pela... Não poderá confundir as organizações que defendem a justiça e os direitos humanos com partidos políticos de oposição. Foram 3 questões deixadas pelo padre Covilho, creio que sejam respondidas pela ilustre Silvina da Silva. É com esta que vamos dar início ao segundo bloco do nosso debate. Ok. Eu não sei se percebi bem, mas parece que só fez 2 questões. A primeira foi sobre a persistência do partido MPLA no poder, é isso? Não. A presença do governo na partidarização das instituições do Estado. Ah, ok. Exato. Bem, o que o senhor padre quer dizer com partidarização das instituições? Gostava de perceber isso antes de responder essa questão. Permita, doutora, temos mais uma ligação. Permita mesmo. Alô, bom dia. Bom dia, estamos a ouvir? Quem temos o prazer de falar? Eu sou vítima dessa história. Tenho parentes que morreram de um e do outro lado. E tenho pais que foram saqueados tanto de um como do outro lado. Então todos nós ficamos pobres, ficamos marcados. Então ninguém pode vir dizer que quem tem mais razão nesta guerra. Não, vamos falar da paz sim. Por isso que a paz tem a ver com a atitude e comportamento que se deve tomar. Há problemas sim, mas é preciso que todos nos engajemos nesse processo. Agora, dizer que o MPLA tem mais razão do que a UNITA, não é verdade isso, porque todos, a guerra são 2 forças antagônicas que lutam uma contra a outra com vista a vantagens no terreno. Então, não se pode falar de um que tem mais razão do que o outro, porque, afinal, como é que o outro lutou? Não houve armas. Obrigado. Nós agradecemos, companheiro, por ter feito parte deste painel. Fica do outro lado e a tem uso da palavra. Pode ser. Ok, Exato. muito obrigada. Pronto, eu posso fazer uma pequena abordagem nessa última intervenção, antes de pegar a resposta do senhor padre. Exato. Tem toda a razão, sim. Os 2 principais intervenientes da guerra é a UNITA e o MPLA. Isso não é mentira, e o povo sabe. E estamos aqui para fazer jus disso. Mas nós não devemos tapar o sol com a peneira. E não devemos fazer simplesmente ouvidos de mercadores, né? Como quem não está interessado em saber da verdade. Porque se for assim, se a culpa é só do MPLA, o que a UNITA fez? Quais são os erros da UNITA? Por que não se fala disso? Há receio de se falar das falhas da UNITA e há muita liberdade de se falar dos erros do Mas a guerra foi conduzida por 2 movimentos, não foi pela UNITA. Exatamente. Mas alguém começou a guerra. Não é isso? Alguém Começou começou a guerra. Direciona quem é que iniciou a guerra? Tanto quem ataca como quem defende, se um estiver a usar armas de fogo, o outro não vai usar maçãs ou abusados. Claro que também vai usar armas de fogo. E então, nós estamos aqui... Há uns partidos dedicados. Exatamente ali onde está a minha abordagem, senhor apresentador.
Então, eu vou entrar agora na abordagem do senhor padre. Eu não sei Quem o que começou a guerra? Não entendi. Quem iniciou a guerra? Quem começou a guerra é a UNITA. Não sabes aonde? Por mais que os senhores... Olha, minha irmã, você não sabe do assunto, é melhor evitar. Se desconhece a verdade. Não, também não podemos ouvir aqui. Os senhores terão palavra para o efeito, por não contrariar. Sim, a minha brevidade depende do vosso silêncio para que me ouçam, senhor deputado. E os senhores estão mais velhos, chamaram-me de criança agora, com todo respeito. E eu estou aqui para respeitar-vos, respeitem-me também. E exatamente isso que os ouvintes estão a apelar. Há pouquinho um ouvinte falou do respeito, né, sobre a opinião dos outros. Nós estamos aqui para nos contrariarmos pessoalmente. Esse é um assunto público e todos nós sabemos. Senhor padre, eu não sei o que o senhor padre quer dizer com partidarização das instituições públicas, mas gostava de realçar que, como diz o termo, as instituições públicas estão ali para servir o povo, para servir a população, e todos nós estamos aqui, é fruto dos serviços públicos que têm sido prestados. Quem faz os serviços públicos não é só o MPLA. Nos serviços, nas instituições públicas está o MPLA, está a UNITA, está a FNLA e tantos outros partidos que existem no país. Está o povo lá a trabalhar, que se dedicam para servir a população. Então, gostava que fosse claro na sua abordagem. Essa questão de dizer que há uma confusão entre a bandeira do MPLA e a bandeira da República, eu não sei que tipo de confusão o senhor se refere. Porque o que é que acontece? Se nós analisarmos bem, as cores da bandeira da República têm um significado. E esse significado todos nós sabemos. Assim como também as cores da bandeira do MPLA também têm um significado. A coincidência de cores, assim. A própria UNITA também tem a cor vermelha. A bandeira nacional é do consenso de todos os partidos políticos? Bem, eu não posso alegar que é de consenso de todos os partidos políticos, até porque nós temos o maior partido da oposição, que é a UNITA, e sempre contrariou todos os efeitos do MPLA. E, então, não podemos dizer se é de consenso ou não, se o deputado está aqui para responder. Muito obrigado. E ele mesmo dirá se é de consenso, que eu acredito que ele vai dizer que não é. Nós agradecemos. Nós já estamos preparados para aceitar isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós nos direcionaram bastante questões e estamos aqui para poder mais ou menos dar uma voz. Não vamos falar. Pronto, só responder as questões do senhor padre. Tem outras. Não vamos aqui no Claro. o que disse a minha colega, mas ela sei que é atualizada, tem internet, depois puxa o áudio do Dr. Savimbi, vai te dizer como é que nos expulsaram. Por que só do Savimbi e não de outros líderes, senhor deputado? Senhor deputado, vamos aqui. Nós estamos aqui, estamos a falar de É isto, estou a dizer. É aqui onde eu fiz claro. e recuar no passado, os que nos estão a ouvir vão perceber que não existe. Não, aqui mesmo onde tem um problema. Sabes o quê? Quando todos estamos calados, diz que a UNITA e o MPLA negociam. Não. Quando estamos, mesmo na Assembleia, assim, o nosso lado, nós somos da oposição, levantamos as questões do grupo parlamentar do MPLA, era ouvir onde é que estamos a bater mais. Como ele suporta um executivo e nem o executivo dizer não. Lá nas plenárias, onde os outros estão a tocar mais no sofrimento do povo, é aqui, é aqui, é aqui. Isso seria um país que cresce assim. Mas agora, sabe o que está acontecendo? É que eles lá fazem uma espécie de grupo coral e para que perdem os assuntos pertinentes que nós levantamos. Agora, vamos fazer o seguinte. Aqui, o que o padre levantou, eu pego do padre e coloco. Segundo, vou aumentar. Nós estamos a ser excluídos da história. Nós não viemos aqui porque queremos nos insultar com o imperial. Você era deputado representante do povo, estava na Assembleia. Estamos a ser excluídos da história por quê? De que forma? Lutamos, a Batalha do Quinto Guanabara hoje ficou já um feriado neutro. Nós não estamos lá. Os heróis, todas as ruas que estão ali no amplo, vai ver só, todas as retundas principais de Angola é Agostinho Neto. Está bem, aceitável, está lá. Então, é aqui onde temos de começar. Eu já vos disse uma vez aqui, ainda vamos meter aí no palácio, naquela retunda, vamos meter 2 fotografias, 3 fotografias. Agostinho Neto, Jonas Savimbi, Ordem Roberto. O que é que o povo vai perceber? O povo vai entender que está aqui. Chegaram. Eu fico triste quando nós também estamos a ser vítimas bastante. E eu disse isso, mas está aqui, logo a vossa luta. Hoje o povo de Luanda, a UNITA é fraca. Em 92, quando mataram nossos negociadores venezuelanos, a sociedade civil está lá. Como alguém defendeu?
Não! Nós estamos aqui, se estamos a falar até hoje. Eu estou aqui a falar no AMBO, desde 2003, sempre a falar, nunca fugi na rádio, sempre estou aqui. O lado do MPLA está onde? Os históricos todos aqui desapareceram. Por que nos trazem a inovação e Erosmana? Mas sim, teríamos discutido onde cada ponto, nós já discutimos aqui no ano tal, iríamos fazer o balanço. Onde é que estamos? O lado lá desaparece. Não quer confrontação. Eu vi aqui. Não é porque o sofrimento do povo que está nos criticando agora que a UNITA está a levar. Eles estão a nos apertar que façam mais. Eu estou aqui para fazer mais. Mas essa não seria a vossa missão, senhor deputado? A nossa missão é alertar, é tudo, mano. Está aqui, tudo está aprovado, tudo passa pelos orçamentos, tudo. Eles o que fazem? O orçamento é uma previsão, mas eles estão a ficar ricos. Você vai nos órgãos de defesa e segurança, há ordem superior, mas tem Constituição. Você vai na TPA, na área editorial, a cara do engenheiro Adalberto não passa. Então, este ano, vocês já viram o engenheiro Adalberto a falar na TPA dos órgãos públicos. Então, onde que vão buscar? O que querem me fazer? Eu tenho de ser refém do MPLA. Eu não, contra a rendição. Monteiro não se deve, não consegue. O que estou a fazer aqui, na qualidade de deputado, estou na Assembleia e eu estou a falar. Felizmente, o povo do AMBO estão a seguir. A GE me mandaram, estão a falar. Agora, se os orçamentos estão a ser desviados entre o Rio Kwanza para cá, isso então nós sabemos. O que nós queremos? Estamos a falar da paz. Tudo bem. A paz é o quê? Os manos todos aqui temos paz nas nossas casas. Não é? Então, aquele exemplo que tiramos no estádio, a mana não pode dizer assim, não. Quem governa é que define tudo. Isto aqui. Não disse isso, assim, deputado, é que ganhou as eleições, disse forma o governo. Tudo bem, mas tem de saber que três poderes. Poder executivo, legislativo, Muito obrigado, senhor deputado. judicial. Exato. Voltamos a Termino já o ouvinte que ligou da Associação da Carisma. Estamos a pedir que não venha lhe perseguir, porque é assim. Aqui, eles dizem que não, os humanos somos nós. Mas aqui todo mundo tem medo. Qualquer. Ah, não, lá, no Quintalão. Quintalão, assim é cinza. Não, no edifício Cor-de-Rosa, assim é no governo. Lá, se o teu nome arriscaram, mas podes morrer a trabalhar na função pública, a tua categoria não sobe. Precisamos que seja isto, é verdade. Eu que falei aqui, estou mal. Estou a ser contra a verdade. Não é? Estou a ser contra a verdade. Aceitamos a crítica, tudo bem. Mas falamos bastante, não estamos a ser ouvidos. Agora estamos a subir o tom. Para ver se assusta, porque eles, os colegas, são cínicos, que estão no poder. Eu só digo isso. Senhor deputado, muito obrigado mesmo. Vamos também focalizar os aspectos das vias de comunicação terrestres, da saúde e outros elementos que fazem o que a paz exista. Senhor secretário Portete Fnelan, depois desta conversa posterior, o seu posicionamento, e passamos para outros pontos para aproveitarmos o nosso tempo. Os nossos ouvintes só nos ajudaram naquilo que já estamos aqui a tratar, a abordar. E, aliás, os ouvintes não são inocentes daquilo que é a realidade. Acho que ontem, na TV Zimbabwe, eu disse que parece que os outros no governo têm outras lojas, têm outras. Aliás, parece que as estradas que nós vamos passar para o Bimbe, que nós chegamos mais agora, parece que eles têm já carros voadores, pronto, nada nunca vimos. Nós já dissemos que nós reconhecemos que o governo do MPLA, durante os 22 anos, fez alguma coisa, mas muita coisa fez mal. Porque é aquilo que ele que é o governo, ele foi escolhido pelo povo e deve fazer tudo o que ele bem perceber. E hoje onde estamos? Governaram todo o erário público, levaram para os exteriores e nós agora estamos aqui. Quem paga? Foi o último cambonês não consegue comprar nenhum saco, não consegue comprar pelo menos um saco de adubo. E nós estamos a falar da paz. 22 anos. Eu já disse no princípio que 22 anos, quem foi nascido em 2002 já é adulto, é maior de idade. É isso. Nós aqui estamos a falar para a população, devemos ter cuidado, porque é grande responsabilidade.
Reconhecemos que temos a centralidade, já dissemos, das infraestruturas, mas esse aqui é o papel do governo, porque ele faz com os recursos existentes no país. Exatamente. E isso não pode alguém nos obrigar a bater palma, porque ele fez. Ele é a obrigação. Fez porque ele tem a obrigação de o fazer. E ainda durante os 22 anos fez muito mal. Porque a crise que nós estamos a viver é o fruto dos roubos excessivos que aconteceram. E quais são os que roubaram? São aqueles que, na altura, não tiveram cargos que o possibilitaram. O roubo daquilo que deveria tirar a pobreza, a fome e outros males que assolam a nossa sociedade. E isso aqui é a verdade. E nós não podemos alguém a nos obrigar a dizer que o mal não podemos falar. Não, falamos o bem, falamos também aquilo que é o mal, para que quem governa deve ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, para que colabore com os outros, pelo menos. E aquilo que o irmão Gier disse aqui, é bom que todos nós devemos ser partícipes, não apenas assistentes. Nós dissemos que o governo do MPLA não respeita os partidos políticos. É isso, o irmão Giel acabou de dizer. Nós apenas somos convidados, serem convidados não é porque não somos respeitados, não. É para figurarmos. Aparecer que a coisa está bem, mas não é a coisa não é assim. Aliás, a nossa colega, infelizmente, acho que não a FNLA é um partido que fez tudo histórico. Nós conhecemos, senhor secretário. Que fez tudo, é um partido que tinha um exército forte para a liberdade desse país. E não participou na guerra civil. Não é porque não tinha condições para o fazer. Nós conhecemos perfeitamente. Ele sempre entendeu que a resolução dos problemas mais profundos do país deveria passar pelo diálogo. E é assim que o nosso partido desiste da... Mas quem iniciou a guerra? Nós sabemos. Quem correu com a FNA de Luanda para outras áreas? Conhecemos o país, a população sabe. Se a irmã não sabe, deve nos procurar outros para saber. Senhor secretário, estamos aqui para falar para o povo, não para mim. O senhor secretário não fala para mim. Então, esteja claro na sua abordagem. A nossa colega do painel disse que quem promoveu a guerra... E já fomos aconselhados. Aquilo que é a nossa história. E qual é a história, senhor secretário? Muito obrigado, senhor secretário. Gente, Freitas Mazans, permita que faça a leitura da mensagem do Dr. Félix Bom Ano. Também chegou para nós, infelizmente não conseguiu, mas ele procura aqui, escreveu da seguinte maneira: bom dia, ilustres convidados, mas a camarada do MPLA está a escapulir a história de Angola. Não se apaga. Quem começou a guerra é o MPLA. Quem tem as mágoas agora do MPLA é o povo. Esta é a deixa que o Dr. Félix Bom queria deixar Isabel Freitas, depois desta conversa que tivemos posterior, vamos aproveitar o tempo para outros pontos, já que o nosso tempo exato. Yeah. Bem, com todo o respeito que eu tenho pelo MPLA e pela UNITA, e tanto pela FNLA também, como partidos históricos, que eram movimentos de libertação nacional, trabalharam junto com elementos notáveis da sociedade civil para que alcançássemos a independência, mas também beligeraram entre si durante tempos. Mas essa beligeração também trouxe alguns ganhos, entre eles a democracia mesmo. Foi necessário também algum conflito para que a democracia fosse implementada. Senão, provavelmente, hoje estaríamos ainda no regime do Partido Único. Sim, mas o processo de reconciliação nacional passa fundamentalmente pela relação entre o MPLA e a UNITA. Não gostaria que fosse assim, mas é a verdade. E o que estamos vendo cá dentro do estudo é um reflexo do que tem passado lá fora no país. E isso tem nos atrasado. Se o MPLA e a UNITA não conseguirem se reconciliar, vai ser muito difícil nós termos uma paz de fato. Porque a guerra começou com os partidos políticos, numa guerra ideológica, que depois foi-se a guerra das armas. E terminou também com os partidos políticos.
Aliás, que os que apertaram-se a mão foi a Armanda Cruz Neto e o general Camorteiro. Certo. Na presença do presidente da República, José Eduardo dos Santos. Não estava lá membros da sociedade civil, infelizmente, um erro, mas não estivemos lá representados. Tiveram representantes das FALA, UNITA e Forças Armadas Angolanas, do governo do Dr. William também esteve. Sim, o Dr. William também é uma figura questionável. A igreja sempre esteve representada a igreja, mas a sociedade civil não tem sido chamada nos espaços de decisão. Mas tem sido a principal vítima dos erros que são cometidos pelos políticos. Por isso é que a gente pede para pararmos de ser instrumentalizados na relação entre os políticos, principalmente entre o MPLA e a UNITA. O poder reside no povo. Então o povo deve ser o autor do seu próprio destino. Nós, eu de Freitas, os ouvintes lá em casa, devem parar de achar que são os políticos que vão definir o nosso caminho, esperar que eles se entendam para nós caminharmos. Não. Nós temos que caminhar e pressionar os políticos a se entenderem, porque a sociedade está a ir. Partido político é uma parte de um todo. Eu disse aqui e repito, o total de militantes do MPLA mais o total de militantes da UNITA não é metade da população de Angola, não é. A sociedade civil é que é um número maioritário. Não podemos continuar reféns das querelas entre os partidos políticos. A sociedade deve avançar rumo ao desenvolvimento, porque nós não temos anseio de alcançar o poder, não é nossa pretensão. Eles beligeram porque é um objetivo alcançar o poder. E é lógico, os partidos políticos formam-se para lutar pelo poder. Quem detém, procura mantê-lo. Quem não tem, procura alcançá-lo. E nessa luta tem atrasado o nosso processo de desenvolvimento. E nós temos nos colocado a jeito neste processo. Nós temos permitido que eles nos atrasem a vida. Nós temos que sair dessa marra. Nós temos que despartidarizar o país. E quando falamos em despartidar o país, é despartidar a influência do MPLA nas instituições e despartidarizar também essa relação bipolar que existe em Angola, que parece que Angola é só MPLA e UNITA. Não é verdade. A sociedade civil é mais do que a existência do MPLA e da UNITA. E agora? O discurso da minha colega Silvina, não estou a atacar, estou a comentar, não é isolado, não é um discurso isolado. É um reflexo do que tem sido dito durante muito tempo. Alguns até são um pouquinho mais ponderados, mas quando se descuidam, é mesmo isso que sai. Vocês fizeram, vocês começaram. É um discurso intrínseco às forças políticas. E eu, quando disse que o processo de reconciliação deve ser trabalhado para despir esse tipo de discurso também. Porque muitos acham, dentro do MPLA, muitos acham que a paz só chegou porque o MPLA perdoou a UNITA. Pensam mesmo que não houve, se não fosse nós a perdoarmos, vocês ainda devem agradecer porque nós vos perdoamos, nós vos recebemos aqui na cidade, nós vos acolhemos. Alguém me disse há tempos que se não fosse o presidente... Não é alguém, eu vou citar porque foi uma conversa no grupo público, estava numa discussão com o José dos Santos, onde ela diz que a UNITA devia agradecer ao José Eduardo dos Santos pela sua existência hoje. Eu ainda tenho essas conversas, disse, não, José, esquece isso. A UNITA, longe da existência de José Eduardo dos Santos, a UNITA é um partido que até devia ser considerado como matéria de estudo, por conta das vicissitudes, as quebras que sofreu e a revitalização que tem para se tornar hoje o que é, para renascer das cinzas, apesar das fragilidades que passou e o tipo de sistema que estamos implantando no país. Então, para terminar, sim, por isso é que há muita gente que usa os discursos de ostracizar os outros, vocês, os do outro lado, o não sei o quê. Não, isso são discursos que no processo de reconciliação devem morrer. Agora, criou-se a Civicop, outro problema grave, e eu me dá só 5 minutinhos só para eu terminar isso. 5? 3 minutos, por favor, 1 minuto para cada assunto. Criou-se a Civicop, passou por cima do 27 de maio assim, de forma muito rápida, para parecer que também falaram sobre eles, incluindo a devolução de ossadas falsas para pessoas que já sofreram com a perda dos seus entes queridos, e depois só está a matar o caráter político da UNITA. E pior, eles até podem beligerar, o problema é que ocupa espaço numa televisão pública.
pago com dinheiro das pessoas. Nós não somos obrigados a assistir o teatro que a Civicopo quer fazer com dinheiro dos contribuintes. A Civicopo não é uma instituição partidária, é uma instituição pública. O dinheiro que sustenta a Civicopo é dos partidos políticos. E aquilo que a Civicopo faz está completamente errada. Pior é porque está a ser feito com dinheiro das pessoas e não ajuda no processo de reconciliação. A TPA 1, 12 e 3, né, TPA Teresia Zimbo, é também um mau exemplo de como estão a usar mal o dinheiro público para atrasar o processo de reconciliação. Nós vimos o que aconteceu com a imagem do ACJ em 2022 e quanto anda ausente, não é possível num país em que o líder do PSOL, partido da oposição, não tem espaço na comunicação pública. É um erro. Agora, há um conflito muito grande também, e eu queria trazer isso porque esse é um espaço cívico, entre o atual executivo e as organizações da sociedade civil. A guerra agora não é só em Pelá e UNITA. O atual executivo também virou-se contra as organizações da sociedade civil e contra a igreja. Olha, há um artigo que foi criado exclusivamente para manter os ativistas na cadeia, o artigo 333 do Código Penal, que tem os Tanais, o Gil, o Luther King, que levou todas essas pessoas à cadeia. O artigo 333 foi criado exclusivamente para manter a boca fechada dos ativistas. A nova lei das ONGs foi criada para matar a ação das organizações não governamentais no país, para permitirem que funcionem apenas aquelas que são da simpatia do atual executivo. A instrumentalização dos tribunais, das forças de ordem e de segurança, é uma guerra aberta contra a sociedade civil. Vimos o que aconteceu aqui no AMBO, no assunto mais recente do quadro da greve. As forças da ordem e tranquilidade pública serem usadas para matarem alguém que estava a exercer um direito constitucional, que é o direito à greve. É uma guerra aberta à sociedade civil, não ajuda no processo de... A extrema partidarização do Estado é uma guerra aberta contra o desenvolvimento. Enquanto as instituições, e aqui já disse meu colega da FNLA, enquanto as instituições estão a ser reféns do partido que governa, o critério para a extensão for a militância partidária e não a meritocracia, o saber fazer, nós vamos atrasar o desenvolvimento. E para terminar mesmo, o processo de reconciliação, e aqui é na fala do senhor padre, o processo de reconciliação, colega, passa por rever os símbolos nacionais. A maior parte dos símbolos nacionais que ostentamos hoje foram criados no tempo do Partido Único, sem opinião das forças contrárias, sem contributo da sociedade civil, sem contributo das igrejas. Como Angola somos todos nós, partidos políticos, sociedade civil, igreja, os 4 setores, era importante nós revermos os símbolos. A bandeira do MPLA e da República não é mera coincidência, é propositário. O hino nacional é propositado. Exalta o 4 de fevereiro, que é a data de início da luta armada pelo MPLA, e outras valências mais. Então é importante rever, no processo de reconciliação, pode não ser agora, porque isso também não se faz tudo de uma vez, mas a questão das estátuas nos largos, nas principais praças do país, era importante rever também os outros 2 nomes que fizeram parte da reconciliação, era importante rever a questão dos símbolos nacionais, e a história não se deduz. A história conta-se como realmente aconteceu, ouvindo sempre os 2 lados. Muito obrigado. Já não temos... Muito obrigada. Permita-me, ilustra Celina. O ouvinte Joaquim Calei Bernardo também escreveu, dirigiu uma pergunta à senhora Silvina. O presidente João Lourenço, quando da campanha eleitoral, dizia que os partidos da oposição são confusos, comparam-se a um automobilista que em plena estrada pisca para a esquerda, mas curva para a direita. Por isso, só causam acidentes. Queria saber da senhora, que está representando o partido no poder, se define esta atitude como reconciliação nacional. Pronto, eu vou começar a minha abordagem um pouquinho falando sobre o Civicopo. Nós sabemos que o Civicopo, na verdade, só ficou famoso quando começou a revelar as falcatruas da UNITA, né, relacionado ao 27 de maio. Ninguém conseguiu defender isso. Então, eu vou acatar o conselho de um dos ouvintes que dizia que nós não estamos aqui para nos atacar. Mas, infelizmente, não é possível falar da história sem tocar quem, como e quando. E as pessoas deviam aprender a olhar para isso de forma pacífica,
se há perdão, se há pacificidade que vem de Jesus Cristo, temos de aceitar as críticas e compreender como é que surgiu o problema, onde é que surgiu o problema, por que surgiu o problema, onde é que nós vamos. Eu gostaria de estar aqui nessa mesa e ouvir o senhor deputado, por exemplo, a falar quais são os planos da UNITA, né, para o futuro, o que a UNITA já fez para o alcance da paz. Mas estamos aqui simplesmente a tocar no MPLA que tirou as bandeiras, no FNLA que fez não sei o quê. E nós, isso não é o foco da nossa abordagem. Sim. Porque se nós estivermos a falar das bandeiras que a UNITA removeu na zona do Isope, na Rua 5, mas não estamos a falar disso. O importante aqui é falar dos 22 anos de paz, o que é que nós alcançamos durante esses 22 anos de paz. E importa realçar, caros ouvintes, importa realçar o seguinte: falar da paz não significa que não existem problemas sociais. Atenção, existem problemas sociais. E eu disse isso no princípio da minha abordagem. E eu não estou cega, eu faço parte dessa nação. Eu vivo nessa província. E todos os dias vivencio as dificuldades que os meus irmãos também passam. E eu também passo. Mas não devemos descartar simplesmente tudo aquilo que já foi feito. E nós sabemos o que já foi feito. Nós estamos aqui hoje sentados, é fruto da paz. Conseguimos meter uma mesa aqui para debatermos e falarmos. É fruto da paz. Se tivéssemos guerra, onde é que tiraríamos isso? O senhor deputado veio com um carro até aqui, de última geração. É fruto da paz. Não, para dar um exemplo. Viria a pé se fosse tempo de guerra, porque não teria a possibilidade de comprar um momento. Estou no momento de palavra, permitam-me falar. Eu não interrompo os senhores. Não terminou porque o senhor me cortou. É o seguinte, existem conquistas feitas. E esses orçamentos que o senhor deputado acabou de apontar, em que até disse que alguns orçamentos foram desviados, né? E o tribunal está ali para tratar disso. E nós sabemos, conhecemos, mas desse orçamento foram construídas centralidades, foram construídas escolas, foram construídos hospitais, foram construídos centros culturais, foram construídas instituições públicas. Existem muitas conquistas que nós alcançamos com a paz. E isso é importante relevar. E não devemos tapar os olhos, passar simplesmente à população uma mensagem de contenda, de conflito. Os nossos mais velhos sabem que, independentemente dessa guerra, independentemente de todos os conflitos que existiram, temos conquistas. Já não temos tempo. População que me ouve, vou deixar a minha última mensagem, permita-me, por favor, com todo o respeito. Eu gostava de dizer o seguinte: a guerra começa na mente humana, assim como também a paz começa na mente humana. Todos nós somos agentes promotores de mudança. E o Geo disse muito bem no princípio, não devemos esperar que a UNITA e o MPLA resolvam os problemas do povo. Cada um de nós é um agente para a resolução de problemas. Cada um de nós é um agente para a resolução de problemas. Obrigado. Viva a paz, bem-haja a pacificidade e a reconciliação. E ainda muito bem, Angé, quando se criou o COISO, a Sindicope, o resto dos mortais engenheiros Galandula Titunda já estavam em Luanda. Não conseguiram andar, mas foram procurar, estavam na mata. Isso é mesmo assim, é normal. E eu estou preocupado com o presidente da República. Ele dizia, um post público, ele dizia assim: o presidente Agostinho Neto trouxe a independência, o presidente José Eduardo Santos trouxe a paz. Eu gostaria de ser lembrado. Cuidado com essa palavra. Ele não está a ver nada. Como poderá ser lembrado? Eu gostaria de ser lembrado. E chamo a atenção os militantes do MP. Ajude. O presidente dele já perdeu-se. Outro sim. Nós vamos falar aqui, terminando já, outro sim. Ficamos bastante agradecidos, porque quando a culpa é da UNITA. Vamos andando, porque nós estamos aqui
A colega perguntou se o que a UNITA está a fazer para o futuro. Aqui, os colegas dizem assim, o que está sendo orado na UNITA. O que está sendo orado na UNITA. Nosso alatado, até muito bonito. Temos como efemérides, mas levemos isso como uma data de reflexão para trabalharmos. A paz precisa ser construída todos os dias. Quer as forças políticas, quer a sociedade civil, as igrejas, os 4 setores que constituem uma sociedade toda, uma sociedade sustentável. Ao dia, a geral Padre Carlos Alberto Luciano Java, a técnica de Edmundo Mateus, na moderação estive eu, Diamantino Sanguete. Agora vem aí uma das